Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo no nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o PORD 11, o fundo aí da Polo, fundo de papel. Conversar um pouco, ver como é que ele tá. Esse fundo que de vez em quando ele vem aí com um bate-papo muito legal no relatório. A gente viu alguns meses atrás uma nota muito legal que eles fizeram. E agora nesse também tem aí algumas ponderações que eu achei interessante, então resolvi trazer aí pra gente. Vamos lá, alguns dados aí desse fundo. A gente tem aqui PORD 11, o ticker, 21 mil cotistas, é um fundo aí pequeno, né? 364 milhões de reais, é um fundo pequeno, ainda mais na indústria de CRI. Taxa de administração abaixo aí da média do mercado, que é 1%, legal. Tem a taxa de performance, vocês sabem que eu não gosto, né? Patrimonial 97, cota mercado fica 95, esse fundo que dificilmente ele fica acima do VP, né? Ele sempre fica ali rodeando e tal. Enfim, o comportamento dele. Ele traz um ponto a respeito da distribuição, foi 90 centavinhos, lembrando, deflação, né, pessoal? Ainda tem deflação nessa renda, então por isso que está pagando esse valor. Ele traz um ponto interessante sobre o risco de novo governo. Ele traz um ponto seguinte: ainda há incertezas relevantes em relação ao novo governo. As primeiras indicações no âmbito da economia não são positivas, sinalizando pouco compromisso com a estabilidade fiscal, inclusive ressuscitando artifícios contábeis para massagear os números. Ele já deu o recado aí de cara, né? Tal insegurança ocasionou uma expressiva abertura na curva pré e nas NTNBs. Mesmo nos níveis atuais, não podemos afirmar que o pior já passou. E aí ele mostra a comparação lá de 2015, da época da Dilma, que teve esse, né, o valor chegou a bater 8%, e como que tá hoje. Então ele faz essa comparação, ele mostra pra gente, tipo assim, olha, não tá muito legal não, fiquem espertos aí e tal, aquela coisa. Já vimos esse valor bem mais alto. Então a gente vai monitorando isso aqui, pessoal. Para quem está meio perdido, isso aqui está diretamente ligado aos fundos imobiliários, principalmente fundo de tijolo. Fundo de papel, ele também tem uma correlação, mas no tijolo é bem mais forte. Então qual é a correlação? É o seguinte, vou pegar uma linha. Se essa linha subir, né, se o gráfico subir, a NTNB subir, os fundos de tijolo vão cair. E o contrário também. Então imagina um cenário onde a gente tem uma NTNB que hoje está ali próximo de 6%, ela indo para algo próximo de 7, 8, né, no médio prazo aí. O que vai acontecer com o fundo de tijolo? Vão tudo cair. Fundo de papel também vão acabar sofrendo, mas se tiver uma inflação aí e tal, eles vão ter que se segurar relativamente bem, mas a tijolada segue muito essas flutuações, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente tem que ficar monitorando isso aí. Já é um mau sinal, né? Já é um mau início o que está acontecendo. A gente viu o dólar também subindo pra caramba e tal. Enfim, vamos acompanhar. Ele traz do lado que os investidores estrangeiros estão demonstrando interesse pelo país. Mais ou menos, né, pessoal? Como a gente está vendo nos últimos dias, muita volatilidade, né? Tem dia que sobe, a bolsa sobe 2, 3%, tem dia que cai 4% e tá nessa, vai ficar nessa volatilidade aí. São momentos como esse para você que tem muito dinheiro. Eu tô com 50 mil aqui para investir e tal. Momentos como esse que você tem que ter paciência. Não adianta, vou despejar 50 mil num dia. Não, vai devagarinho, tal, faz um aportezinho e tal, vai fazendo pequenos aportes, né, para aproveitar os momentos. Porque imagina, você vai lá, faz um aporte grande, 50 mil num dia, e a NTNB tá caindo. Aí, em teoria, os fundos estão subindo. Aí no dia seguinte falam uma merda e tal, a NTNB estoura pra cima. E aí vai tudo cair, você vai perder a chance, né? Ele traz um ponto, né? Nesse ambiente, temos sido mais conservadores com novos investimentos. Entendemos ser melhor passar algumas oportunidades do que investir em papéis que rapidamente podem se mostrar ineficientes. Por quê? Qual que é o ponto? Já bati muito nessa tecla em outros vídeos a respeito do spread. Deixa eu pegar aqui uma referência pra gente. Vou pegar o tamanho de um quadradinho desse aqui. O que acontece? Como nesse momento tá um momento de incerteza para onde é que vai, qual direção, se a gente vai ficar com a NTNB mais alta ou mais baixa, o que a gestão está preferindo fazer? Deixa passar oportunidades. Por quê? Porque imagina, ela pega uma operação
O spread é isso aqui, ó. A linha é o spread, então ela vai ser sempre fixo. Ela pega uma operação com a NTNB sendo negociada aqui. Ela vai ter uma operação mais ou menos IPCA mais 6 alto, né? E aí acontece, a NTNB estoura para cima e sobe. Aí o que acontece? A NTNB subiu, tipo, pouco tempo depois, um mês depois, a NTNB vai e sobe. Vou usar esse patamar aqui do gráfico. Já sai uma operação de um 6 alto, já vira um 7 alto. Então, por isso que eles estão segurando a mão. Porque tudo indica que essa NTNB vai continuar alta. E aí, para eles aproveitarem o momento e não pegarem uma operação fora da realidade. Porque aí acontece aquele problema que eu já comentei em outros fundos, onde o fundo fica com uma operação fora da realidade de juros. Aí, imagina um cara que comprou uma operação, por exemplo, vamos pegar uma região no gráfico que teve uma alta, por exemplo, aqui, ó. Ele comprou a operação aqui com esse spread, tá? IPCA mais 5 os quebradinhos. Pouco tempo depois, foi embora a NTNB. Essa mesma operação, aqui assim, ó, não vou nem pegar o topo, aqui assim, sairia IPCA mais 6 alto, né? 6,5, 6,7, 6,8. É a mesma operação, pouco tempo depois. Então, por isso que ele está segurando, para não acontecer isso. E faz total sentido, né? Até o momento onde a gente tenha uma direção clara de onde vai ser pro país, fica difícil. Eu concordo com eles, eu entendo totalmente, porque a gente não sabe quem que é mesmo na economia, a equipe de transição que tem 380 pessoas, a gente não sabe ainda quem vai mandar na parada, tá tudo muito nebuloso, a gente não tem uma equipe de ministros, a gente não tem definições, só tem aí, não saiu, né, a lista de ministros, de ministérios e tal, não saiu, tem a questão da PEC lá, da PEC, PEC picanha, PEC Argentina, PEC Venezuela, chame como quiser. Então é um cenário um pouco complicado aí para o fundo, e aí ele segurar a mão em novos investimentos, para mim faz total sentido. Vamos seguindo aí também. Ele traz aqui para a gente que finalizaram um investimento de um CRI Sênior CDI mais 5, 40% de subordinação. É bem interessante, e no próximo relatório a gente deve ter mais alguns pontos aí sobre essa operação. Ele traz um seguinte: eles estão vendo fundos de CRI sendo doados, né, alugados, com taxas elevadas. De fato, as taxas estão ficando bem altas, né? E aí ele faz uma comparação, tal, do retorno e tudo mais. E ele queria poder utilizar dessa artimanha no próprio fundo, mas a regulamentação vigente não permite o fundo imobiliário comprar próprias cotas, né? Não tem recompra de cota de fundo imobiliário. Outro ponto que também traz um impacto para ele, que na visão da gestão, que é o seguinte: a partir de janeiro as carteiras de renda fixa das pessoas físicas serão marcadas a mercado, e não acontecer essa marcação, vai passar a ser marcação. E aí acontece, com a abertura da curva, né, quando ele fala abertura da curva, é o aumento das NTNBs, é quase certo que muitas contas terão variação negativa de patrimônio, e aí vai surpreender os investidores. Por quê? O que acontece, galera? Quando você tem um CRI, vou voltar pro gráficozinho, o gráficozinho é legal aqui. Quando você tem um CRI que foi emitido, sei lá, vou pegar aqui, vou botar uma linha, IPCA mais 4, né, com um spread, né? E aí a NTNB sobe, esse CRI seu ele perde valor, ele começa a desvalorizar para poder manter, né, o mesmo spread da NTNB. E aí desvalorizando, você vai ver seu capital caindo. Da mesma forma que o cara que comprou um CRI aqui em cima, que no topo do gráfico, com IPCA mais alguma coisa, com a NTNB caindo, ele teve aquele ganho gigante na marcação do mercado. Isso aconteceu no Tesouro também, né? E aí o cara teve esse ganho gigantesco na marcação do mercado. E aí o que acontece? Na carteira das pessoas físicas, né, não tinha essa marcação, não existia marcação do mercado na carteira de pessoa física. Então o cara lá comprava um CRI do Pão de Açúcar, IPCA mais 3, sei lá, não vou exagerar. No momento lá atrás, IPCA mais 3. Hoje esse mesmo CRI sai a IPCA mais 6,5, 8, 6,5, 7, enfim, usar esses valores aí de exemplo. O que vai acontecer? Esse CRI desse cara que pegou lá embaixo, ele vai desvalorizar, e aí o cara vai olhar o patrimônio dele, vai começar a ver o patrimônio dele diminuindo e vai falar: caraca, tá acontecendo. E aí eles trazem aí dois efeitos que podem ocorrer. O primeiro, pode ter uma pressão vendedora de investidores que imaginavam que a renda fixa não carregava risco de preço, né? Aquela galera que acha que a renda fixa é fixa, né? Você sabe que renda fixa não é fixa de verdade.
E outro, afastar investidores de novas emissões que venham ao mercado, o que pode contribuir a uma melhoria nos spreads, mais prêmio, né? No mercado mais de crise. Então, aquela coisa, aquela empresa que emitir uma dívida, a NTNB mais, eu vou exagerar, mais 1%, e o mercado de pessoas físicas aí abocanhava essa emissão, agora essa mesma empresa vai chegar, os caras vão falar, que eu não vou pegar essa porcaria não, já me ferrei aqui, eu só tô tomando fumo, e vai largar pra lá. Aí essa empresa não vai ter pra onde correr, vai lá, putz, não vou conseguir desovar nos pessoas físicas, né? Vocês estão achando que desova né? Que tem umas desovas que acontecem em fundo imobiliário, não acontece na renda fixa, acontece também, né? Aí, o que essa empresa vai fazer? Vai ter que ir no mercado, vai ter que chegar a bater na porta de um gestor do porte. Aí o gestor do porte vai falar, meu amigão, entrei bem mais 1%, nem perco meu tempo para conversar com você. E aí pode ser que tenha uma melhoria. E aí também, na visão deles, tem um segundo efeito, que pode haver aí um fluxo de recursos para fundo de papel, com investidores buscando uma gestão profissional. Aquela coisa, o cara comprou, do nada o cara vai ver o patrimônio dele sendo corroído. O cara vai falar, caraca, pelo visto essa aventura de ficar comprando CRI aqui, né, por conta, não tá muito legal. Quer saber? Eu vou comprar um fundo de CRI. Pode ser também. Aquela coisa, galera, em, sei lá, 95% dos casos, até mais um pouco, eu não vejo sentido pessoa física comprar CRI diretamente se a gente tem fundo de CRI. Não faz sentido. Não faz sentido algum você ter a exposição a apenas uma operação e tal. A não ser que você tenha uma carteira extremamente diversificada e tal, e não tem mais o que colocar, você fala, não, vou começar a comprar CRI aqui e tal, mas não é todo investidor que vai se dar bem com isso. Vamos seguir. Ele tá aqui comentando, chorando um pouco as pitangas a respeito de não poder comprar cotas. Eu já comentei que deveria poder, né? Essa questão de não poder fazer recompra de cotas é ridículo, deveria poder, deveria ter instrumentos para os fundos conseguirem rentabilizar um pouco melhor, né? História de distribuição por cota, a gente vê nos últimos meses, né? Veio caindo por conta da deflação, né? Deflação já pegando, e a tendência nos próximos meses é que volte a subir. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Aqui um pouco o número de cotistas vem crescendo, né? A gente vê, mas como eu falei, já falei isso outras vezes, esse gráfico é meio ruim, porque aqui bota 21 mil e pouco, mas e o valor aqui era quanto, né? Não sei se esse negócio está em escala, não sei por que não coloca de mês a mês quanto que foi os números, mas tudo bem. Aqui um pouco do retorno do fundo versus o benchmark, ele vem batendo forte o benchmark até no ano, né? Vem no super bem. Aqui a DRE tem muito o que falar, receita de CRI, enfim. Usou um pouquinho das reservas, ainda tem uma mixariazinha nas reservas. Aqui a carteira dele, CRI corporativo, pulverizado mezanino, pulverizado sênior, pulverizado único, corporativo sênior. Ele trabalha muito, né? Ou é corporativo ou é pulverizado. É os dois aí que ele gosta de trabalhar. Taxa média da carteira IPCA mais 7,76. CDI mais 5,17. A parcela CDI está muito boa, né? E ele tem uma participação grande em CDI. 32% da carteira, muito bom. Isso aqui ajudou bastante ele a passar por esse momento de deflação. Temos pré-fixado. Temos fundo imobiliário, que para mim num fundo de crédito não faz sentido algum. Tem GPM e IPCA, ele é bem diversificado, né? Se não tivesse essa parcela de fundo imobiliário e tivesse, sei lá, mais CDI ou mais IGPM, seria muito melhor, né? E aqui, um pouco das garantias ele coloca, né? Os CRIs e cada uma delas e tal. Enfim, é apenas aí mais curiosidade, né, pra gente ver. E os ativos em carteira. A maior posição é a Arena MRV, aqui em BH, né? É um time de futebol tá construindo, bem diferentão esse CRI, né? Porque a CRI de arena de futebol. Vocês estão vendo, né, que os CRIs estão começando a ficar cada vez mais diferenciados. É CRI de arena de futebol, é CRI de usina hidrelétrica de fio d'água, CRI de energia solar, enfim, tá evoluindo a indústria, né? Tá ficando uns negócios mais diferenciados. E o restante da carteira dele tem muito que comentar. Ele tem algumas concentrações, que é normal de um fundo do tamanho dele. Não tem nada que seja que você olhe e você bate, faz sentido. A única coisa para mim que não faz sentido é essa posição em ouro invest logístico. Para mim, não entendo porque que um fundo de CRI fez uma posição em um fundo de logística, né? Um fundo imobiliário de logística. Para mim, isso é meio difícil de entender
né? Ele tem uns outros fundos aqui, mas enfim, só esse aqui que me chamou a atenção, para mim não faz sentido algum. E aqui as operações que ele tem em carteira, cada uma delas. Não tem nada além, uma pequena descrição, um pequeno comentário e tal. E é isso aí. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu, fui!